Terminou a reunião da cúpula da CPI da Covid em Brasília, que estava rolando até agorinha. Nilson Clava, então, volta porque temos novidades, Clava, depoimentos, relatório final. Sei que tem mudança importante para você contar. Exatamente, Aline. Na verdade, a confirmação... Ou seja, na prática, não tem mais data para a entrega do relatório final diante dos últimos desdobramentos. A gasolina também está no centro de uma crise no Reino Unido. O governo britânico deixou até o exército de pronto. Muito a ver nessa região do mundo, Guga. E essa crise, a gente se pergunta se é uma consequência direta, em que medida, clara e prática do Brexit. Boa noite para você. Boa noite, Aline. Do jogo é da história, né, Guga? A gente vai acompanhar essa semana por lá. Te agradeço muito o tempo com a gente e o olhar para esse assunto. Boa semana. Para você também. Esse estudo do coletivo Movimentos se conecta com outro, realizado pela Rede de Pesquisa Solidária. Eles analisaram as desigualdades das mortes por Covid com recorte de profissão, gênero e raça. A base de dados é do Ministério da Saúde. A pesquisa aponta o decreto presidencial que colocou as atividades religiosas como essenciais durante a pandemia como um fator determinante para o grande número de mortes de líderes religiosos. Flávia, muita coisa para a gente olhar, mas pegando essa última pesquisa, a importância da qualidade do vínculo empregatício, né, sobre o qual falou muito comigo a Márcia Lima, uma das coordenadoras desse estudo, representando o SEBRAP nessa pesquisa. Márcia Lima é uma grande socióloga, uma grande estudiosa dessa área. O nível de remuneração e a formalização, sem dúvida, benefícios, sem seguro, sem apoio, né? Por isso, a gente sempre chama a atenção da necessidade, da urgência, formais não viram. Tem problemas de oferta de abastecimento regular de água. Como é que se vive numa pandemia em que chamada de renda, de proteção, além disso, a violência? Você começou falando sobre isso. Complemento o fator emocional, né, Flávia? Você comentou mais cedo também aqui na Globo News. Ansiedade, questões psíquicas que também abatem essa população que fica ansiosa, ainda mais vulnerável que a gente que vive o privilégio do mínimo conforto, coisa que eles não têm, né? E aí tem questões psicológicas que a gente tem que observar também. Muitos casos, cento das pessoas testemunharam algum episódio de violência doméstica. É muito grave a nossa crise. É muito grave e os dados estão aí para as políticas públicas serem implementadas. Questão de olhar, questão de vontade política, né, Flávia? Sem dúvida. Muito obrigada. Imenso prazer, alegria de ter você de volta aqui. Um beijo grande. O IBAMA devolveu ao Ministério do Meio Ambiente o pedido feito por empresários do agronegócio para flexibilização de 14 regras ambientais. Essa resposta é importante, inclusive do ponto de vista político. O Instituto disse que não vai avaliar essa questão. O presidente do IBAMA, o Eduardo Fortunato Bin, disse que as demandas apresentadas dizem respeito a ações governamentais e políticas públicas que não competem ao Instituto. Entre esses pedidos estão liberação automática de licenças ambientais, se houver demora na análise do pedido, e mudanças nas regras que dificultam o desmatamento da vegetação nativa da Mata Atlântica. Ambientalistas têm criticado bastante esse pedido dos empresários. E não é só a Mata Atlântica que corre perigo. 4 órgãos ambientais de pesquisa dão um alerta sobre a extração de madeira ilegal no estado do Amapá. De volta ao Brasil para falar sobre o impasse entre o Senado, a Presidência da República e o Supremo. A mais alta corte do país está com uma cadeira vazia há 76 dias. Isso já está causando desconforto entre os próprios ministros do STF, que têm julgamentos importantes pela frente. Trabalho não falta, agora jogo político, gente, sobra. Juliana Morrone está lá, então, em Brasília para contar para a gente sobre o que será desta semana, que promete muita pressão no horizonte. O senador Davi Alcolumbre, que preside a Comissão de Constituição e Justiça e é o responsável por pautar ou não a sabatina de André Mendonça, está aí sendo observado por todo mundo. O candidato a essa vaga está aguardando e até agora nada. Juliana, o que está acontecendo, quer dizer, o que está acontecendo a gente já sabe. O que deve acontecer nos próximos dias. Boa noite para você. Amanhã tem mais jogo político, viu, Aline? Boa noite a você, boa noite